Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à aula de hoje, a aula do Guia Básico da Carta de Motivação. Todas as segundas-feiras, aqui no YouTube, às 19 horas, eu faço uma aula e a aula de hoje é sobre esse tema. Nessas aulas eu revelo tudo o que você precisa saber sobre pós no exterior. Então já se programa para assistir a aula de hoje e da segunda-feira que vem e as seguintes, porque assim você vai conseguir descobrir tudo o que você tem que fazer para dar os passos certos rumo à sua pós no exterior e conquistar a sua pós no exterior. Combinado? Então vamos ver o que tem na aula de hoje. Na aula de hoje, a gente vai ver exatamente o que é uma carta de motivação. E eu vou mostrar alguns exemplos de como as universidades pedem isso. A gente também vai entender quais são as informações importantes que você precisa colocar na sua carta de motivação. Nessa parte da aula, eu vou te mostrar o modo Q ao cubo, que é como você vai fazer para encontrar informações estratégicas para constar na sua carta. E também eu vou falar sobre a melhor estrutura para montar a sua carta de motivação, que é a estrutura de 5 partes. Então fica comigo até o final dessa aula, se você quiser aprender tudo isso que eu vou te ensinar hoje. Também eu preciso te avisar que essa aula tá gravada, né? Mas eu estou aí nos comentários interagindo com as pessoas que estão assistindo a estreia. E o melhor de tudo é que na estreia, quem assiste às estreias das aulas, que é toda segunda às 19 horas, vai poder desbloquear um resumo da aula. Então, só nas estreias que eu vou liberar um link para download e aí vocês vão poder baixar enquanto está acontecendo a aula ao vivo. Acabou a aula ao vivo? O link não fica disponível no YouTube. Aí você deve estar pensando, Marina, mas e aí? Como que eu vou fazer? Não posso, você está avisando agora, é novidade. Primeiro, você gostou da novidade? Vai ter um resumo liberado. Então já deixa o like aí no vídeo para mim. Segundo, se você não pode nessa primeira aula, tá ao vivo, ainda tá entendendo, vai ajustar seus horários, vai colocar um despertador de lembrete para as próximas aulas, eu vou liberar também no canal do Telegram. O endereço do canal do Telegram vai estar no primeiro comentário fixado nesse vídeo. Então, se você está assistindo a reprodução desse vídeo depois da segunda-feira, às 19 horas, aí você não tem problema, você clica, entra no Telegram, o que é ótimo, porque você já fica sendo avisado de todos os conteúdos novos, dicas extras, e aí você também vai ter acesso ao resumo por lá. Combinado? Então, muito bem-vindos, muito bem-vindas novamente. Agora vocês já sabem o que a gente vai ver aqui hoje, então bora para falar um pouco mais sobre pós-graduação no exterior e o que a carta de motivação tem a ver com tudo isso. Bom, antes de mais nada, para quem está chegando agora e não me conhece, eu sou Marina Lullier, sou fundadora do Viajar para Estudar e eu ajudo você a conquistar a sua pós no exterior. Além disso, lembrando mais uma vez que às segundas-feiras a gente tem essa aula especial aqui. É uma aula super completa, é uma aula que você sai daqui. Hoje você vai sair daqui sabendo exatamente o que você tem que fazer para fazer a sua carta de motivação. Você vai tirar aquele peso das suas costas que você fica angustiado falando, ai meu Deus, e agora? Como que eu faço para começar? Porque, gente, eu sei o que é uma página em branco, tá? É difícil pra caramba a gente sentar no computador, fala a verdade, e tá com aquela página em branco e fala, ai meu Deus, e agora? O que eu vou escrever? Bom, seu problema acaba hoje, porque você vai saber exatamente o que escrever, como escrever e vai saber organizar tudo isso, tá? Mas vamos lá, então, o que é exatamente uma carta de motivação?
Você sabe o que é uma carta de motivação? Você tem uma vaga ideia? Comenta aí pra mim no comentário do vídeo que eu tô aqui interagindo com vocês nos comentários também, pra ver. Comenta aí pra saber se eu tô ao vivo mesmo. Bom, aqui tem 3 exemplos de universidades no exterior que pedem cartas de motivação como uma das partes do processo seletivo. Eu coloquei as setinhas para indicar onde que está falando, né, em relação à carta de motivação. Mas vamos ver mais de perto? Vamos lá. A primeira é uma universidade de Portugal que está falando aí quais são os documentos solicitados na candidatura e entre elas, ali na última lista, na última linha dessa lista, fala assim: os candidatos devem anexar aos documentos solicitados uma carta de motivação. A próxima universidade é uma universidade na Espanha, que entre todos esses documentos aí para uma candidatura, e neste caso é uma candidatura para um doutorado em economia e empresa, ou seja, da área de administração e negócios, falou que é necessário uma carta de motivação, certo? E aí, esse último é na Universidade de Maastricht, na Holanda, que pede uma motivation letter, certo? E dá algum breve descritivo. E tem uma coisa interessante. Essa universidade, ela fala assim: por favor, nos envie bons argumentos sobre por que você quer fazer esse mestrado na Maastricht University e por que você acredita que você pode ser bem-sucedido ou bem-sucedida no programa, tá? Uma tradução livre aqui, rapidinha. E fala que a carta de motivação deve ter entre 800 a 1.200 palavras. Mas espera, será que toda a carta de motivação é assim? Vamos ver isso. Então aqui, gente, ó, eu pude selecionar para você poder ver aí que são 3 universidades de quais países? Portugal, Espanha e Holanda. Que tipo de programa solicitaram essas cartas? Nesse caso específico, mestrado e doutorado. Mas existem outros sinônimos para carta e outras condições que a gente vai ver já já. No caso aqui, em inglês, tudo isso aí é sinônimo de carta de motivação. Então, quando você está lendo lá, a sua candidatura exige um Statement of Purpose, uma declaração de propósito. Você vai fazer uma carta de motivação, uma Application Letter, um Application Essay, um ensaio de candidatura, uma Cover Letter, ou seja, seria uma carta de apresentação sua, uma carta de intenção, um personal statement ou motivation letter, como a gente já viu aí naquele exemplo, tá? E aí, em outras línguas, tem outros sinônimos também, mas tudo dentro dessa ideia de cartas que apresentam a sua intenção. E quando a gente está falando de destinos, quais serão os destinos que tem esse tipo de candidatura? Porque essas cartas, elas fazem parte, geralmente, de um processo que acompanha, né, a candidatura daquela pessoa de uma forma mais ampla, mais holística. Então, ela está olhando para vários aspectos, além de uma prova, por exemplo, de entrada para aquele programa. Então, quais são os países ou os destinos, os lugares do mundo que podem aceitar cartas de motivação? Na América do Norte, Estados Unidos, Canadá. Temos aqui na América Latina várias universidades que pedem como parte do processo. Na Europa, na África, no Oriente Médio. Tem várias universidades que estão despontando lá em parceria com universidades de outros destinos ou as próprias universidades lá da região. Na Europa Central e Norte da Europa, na Rússia, na China, na Ásia, na Oceania, ou seja, programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, especialização, summer programs
do mundo todo pedem esse material. Então, é bem útil você ficar até aqui ao final para aprender a escrever de uma vez por todas a sua carta de motivação. Elas são materiais escritos que não têm um tamanho padrão. Não tem um tamanho assim, precisa ter 500 palavras, pode ter 200, pode ter... Existem cartas bem pequenininhas, que são até, por exemplo, 300 palavras, e existem cartas que são de 2 páginas. Então, não tem uma definição padrão. E ela pode ter um enunciado específico, assim como a gente viu lá naquela universidade da Holanda, lá no comecinho da apresentação, que falava descreva por quê, como ela pode não ter nenhum enunciado, tá? E o objetivo principal é que ela é um dos documentos do programa, ela faz parte de um processo de admissão, ela vai para a leitura de um comitê para que ele possa, então, olhar e escolher entre os candidatos para programas de mestrado, doutorado, especialização, no mundo todo praticamente. E o envio pode ser impresso, ou seja, pode ser que você tenha que fazer um envio físico desse seu documento para um endereço de correio, um envio internacional, ou pode ser eletrônico. Pode ser por e-mail, em alguns casos, para um e-mail certinho lá do programa de candidatura, ou pode ser por meio de uma plataforma de candidatura, que você cadastra lá, faz um cadastro, uma senha, seu e-mail na plataforma, e por lá você envia para poder registrar a sua carta de motivação no seu processo. Beleza, já falamos o que é. Agora vamos entender de uma vez por todas qual é o conteúdo que você tem que colocar na sua carta de motivação. Se você tem um caderninho e você está anotando tudo isso, comenta aí embaixo para mim, porque é importante você ter um caderninho às segundas-feiras acompanhando a sua aula, porque escrever faz com que você aprenda mais e registre, retenha as informações. Eu mesma, quando eu preparo esses materiais e outros materiais, por exemplo, dos meus mentorados da Jornada Viajar para Estudar, eu faço um guia, um esquema, não quero mostrar muito, senão vocês vão ver, pode estragar alguma surpresa, mas do final, vocês já querem se adiantar, calma. Então, é para ver direitinho o conteúdo da carta de motivação, o que a gente precisa colocar e como colocar isso, tá? Então, para facilitar, eu criei um método que chama o método Q ao cubo. O Q ao cubo é exatamente o conteúdo que você precisa pôr, nada mais, nada menos, em qualquer carta de motivação de qualquer tamanho, tá? O que vai variar é a quantidade de palavras que você usa para descrever cada um dos Qs aqui do Q ao cubo, tá? E a gente vai ver quais são esses Qs. O primeiro é quem, o segundo é por quê e o terceiro é o que, certo? Então vamos lá mergulhar em cada um deles. Nosso quem, você precisa na carta dizer quem é você, por que você se interessa pela área, por que você pode ser uma boa adição ao programa, ou seja, você é uma pessoa que é comprometida, você é uma pessoa que é dedicada, você é uma pessoa que ama muito aquela área. O que você pensa sobre aquela área? Qual que é o seu raciocínio sobre aquela ciência que você está querendo estudar? Como que você se relaciona com isso? Quais são suas experiências? Quais características você possui que adicionam ao seu perfil profissional ou perfil de cientista que você quer construir naquela área, tá? Então, você precisa, de alguma forma, trazer essas características para que você possa, configurar ali na sua carta de motivação quem é a pessoa que está se candidatando, quem é aquela pessoa que está batendo na porta. E pensando no geral, você deve conseguir responder por que a universidade deve escolher você
entre tantas as pessoas interessadas, tá? Então, esse é o resumo de quem é a pessoa que está se candidatando e precisa ali ter um entendimento de quanto espaço você tem para isso, para contar sobre as suas experiências e sobre as suas características. Muito importante, isso aqui não está escrito em nenhum lugar, mas você que está anotando, você vai pegar isso e vai levar para sua vida. É entender o seguinte: quando você está fazendo uma carta de motivação, pode parecer que a carta é para você falar de você, das suas vontades, das suas necessidades, do que você quer aprender. E sim, isso é muito importante, você precisa falar o que você quer aprender. Mas você também precisa falar para a universidade qual é o benefício que ela vai ter levando você para esse curso, levando você para ser um aluno, um estudante, um representante dessa universidade daqui para frente. Beleza? Então anota isso para você não esquecer, para que a sua carta saia a melhor possível. E aí eu quero saber se vocês que estão aqui anotaram. Você anotou? Comenta aí para mim, que eu tô lá no chat interagindo com vocês. Quem anotou, comenta lá. E se você está assistindo a gravação, anota também, deixa as suas dúvidas e deixa os temas que você gostaria que eu trouxesse nas próximas aulas, combinado? Bom, e por quê? Então, o nosso segundo quê, você precisa falar por que você escolheu esse programa. O que esse programa tem de diferente dos outros? Como profissionais dessa universidade podem te ajudar? Como a estrutura física da universidade vai te ajudar? E como você contribui com o programa, né? Então, o porquê é um momento de você fazer a sua pesquisa. Você já fez a sua pesquisa? É muito importante você fazer pesquisa, porque se você não faz a sua pesquisa, você deixa passar todas essas informações que são super necessárias e que às vezes são únicas sobre a universidade, e aí vira aquela carta que assim, você faz a carta igual para todas as universidades e aí você só troca o nome, sabe? E isso é muito ruim, porque eu vou te falar quantas vezes eu já ouvi representantes de universidades falando que eles receberam cartas com o nome de outras universidades. Gente, isso é tipo você mandar carta pro seu namorado com o nome de outro cara. Isso é muito grave. Ou não pro seu namorado, mas para aquele gatinho lá que você tá paquerando, você tá, né? Tipo, tá querendo sair com alguém e você manda uma mensagem de texto com o nome de outra pessoa, né? Pelo amor, não vai rolar, né? Então, no processo de conquista, também tem isso. Então, você precisa conquistar a universidade, você precisa, né? Então, você precisa fazer uma pesquisa única, você precisa criar uma estratégia única aí de você contar por que você está escolhendo a universidade. Bom, e aí nós vamos para o último Q do que é o cubo, que é o quê. Então, você precisa contar para a universidade o que você vai fazer no futuro com o que você aprender com essa nova qualificação, com esse novo estudo, com esse título. Para quais ambientes você vai levar o nome da universidade e do curso? O que você pensa fazer nos próximos 2 anos, 5 anos, 10 anos? Você precisa ter, ou pelo menos, você não precisa ter exatamente tudo definido, tá? Isso é uma coisa que às vezes a gente não sabe, né? O futuro a gente não sabe. Mas a gente precisa contar qual é a nossa intenção. Com o que a gente sabe hoje, o que a gente imagina que é possível fazer nos próximos anos, tá? Então você precisa pensar direitinho para você poder escrever isso na sua carta de motivação. E aí você pode estar se perguntando, tá, tudo bem, agora eu já sei o que eu preciso escrever. Mas e agora? Tô pensando aqui. Como eu estruturo isso? Como que eu boto no papel? Vamos lá? Vamos entender a estrutura de 5 partes? Beleza. Então, vamos entender essa estrutura aí. Primeiro, eu vou falar para você
dessas 3 coisas aqui, que são coisas variáveis, tá? Isso não tá dentro da estrutura de 5 partes. E essas variáveis, elas são variáveis, por exemplo, contagem de palavras. Para só passar, vou passar o avião aí, não sei se vocês estão escutando, deixa eu tomar um golinho de água. Pensei que o avião ia pousar aqui. Então vamos lá, voltando às variáveis, tá? A contagem de palavras, como eu já apresentei lá no início, ela pode variar muito. Eu comentei por cima, né? Mas é importante você saber, porque a contagem de palavras, ela é estipulada normalmente, quando é estipulada, para que você respeite essa contagem. Cuidado, não deixa passar essa contagem de palavras. Primeiro porque, se a universidade coloca uma contagem de palavras, é porque ela entende que a grande maioria das pessoas vai conseguir fazer isso com facilidade, com menos palavras do que ela estipulou. Então, passar na contagem de palavras é péssimo. É muito ruim, tá? E existem técnicas para você poder escrever dentro da contagem de palavras. Então, você precisa saber disso, tá? É claro que não dá para eu explicar tudo numa aula só. E são coisas que a gente precisa se aprofundar. Mas comenta aí para mim se é coisa que você quer saber. Outras coisas importantes são o endereçamento, né? Que aí você precisa colocar. Se for um comitê de admissão, ao comitê de admissão, to the admission committee. Se for uma pessoa específica, você coloca o nome da pessoa. Uma recente bolsa que uma das minhas mentoradas se candidatou é a bolsa do German Chancellor, do chanceler, né? Antigamente a chanceler, agora o chanceler alemão. E aí você tem que colocar endereçada ao chanceler, tá? E então você coloca to the Chancellor, German Chancellor, Normalmente você pega essa instrução lá no site da universidade ou na própria instrução da candidatura, se tiver um endereçamento específico, tá? E como a maioria hoje é enviada por sistema de application ou e-mail, o endereçamento físico, né, daquele cabeçalho tá caindo em desuso, mas algumas cartas que você envia por correio ainda podem requerer essa formalidade, tá? Mas confesso que é bem mais raro hoje em dia. E aí o terceiro ponto que é variável é o enunciado, tá? Algumas podem ter alguma pergunta específica que precisa ser respondida, outras não. E aí o pulo do gato é o seguinte, você precisa verificar qual é a pergunta a ser respondida. Às vezes, porque o que é o cubo está dividido em 3 pequenas cartas de motivação dentro da candidatura. E aí você pode separar cada uma delas. Ou então, hoje tá um tráfego aéreo impressionante aqui, aliás. Vocês estão escutando isso? Ou então, pode ser, como por exemplo nas bolsas Chevening, que tem 4 cartas de motivação com diferentes enunciados. Uma que é para falar sobre estudar no Reino Unido, outra que é para falar sobre networking, outra que é para falar sobre liderança. E como são 4, eu sempre esqueço a última, porque eu falo cada vez de uma, já eu lembro o quarto tema. Mas então, são temas diferentes e que você tem que, então, pegar, por exemplo, liderança. Então, como você divide o seu que é o cubo e pega só as características de liderança que você iria falar no que é o cubo e põe nessa carta de motivação. E aí as características sobre estudar no Reino Unido, que você fala por que você escolheu aquelas universidades, por que o Reino Unido pode ser um bom destino de estudos, aí você fala na outra carta de motivação. E assim por diante, tá? Então você pode separar sim, você pode desmembrar o seu que é o cubo para os 4 S's. Então, como eu te falei, né? Essa estrutura você pode usar
Estrutura não, esse conteúdo. Agora, a estrutura a seguir, você pode usar também para qualquer carta de motivação. Então, vamos lá. A estrutura é a seguinte. É uma estrutura que sempre vai ocorrer, independente do tamanho da sua carta, em que você vai usar 5 sessões. Então, 5 partes. Primeiro, a introdução. Depois, você vai introduzir o Q1, que é quem. Depois, o Q2, que é o porquê. Depois, o Q3, que é o quê. E aí, você vai se encaminhar para a sua conclusão, trazendo o que você abriu lá na introdução, tá? Então, é bem simples, e se você responder as perguntas que eu mostrei antes, né, no começo da aula, na parte do conteúdo, você vai conseguir fazer os seus rascunhos de cada um dos parágrafos. Dependendo da contagem de palavras, cada uma dessas sessões pode ter entre 1 a 2 parágrafos. E é importante entender que, assim, é importante ter em mente Desculpa. É importante ter em mente a objetividade, né? Então, você procurar responder a essas perguntas contando quais são as suas características positivas que fazem de você uma pessoa diferenciada para estar entre as pessoas que podem ser selecionadas, né? Pensando que você mostre as suas características e que a universidade possa, então, fazer o seu trabalho lá na seleção, que é compor um grupo de pessoas, né? Compor um grupo, uma turma. Ah, no meu doutorado, então, são 5 pessoas. Ok, então, a universidade vai pensar entre as características daquelas 5 pessoas, como ela encaixa, e a carta de motivação serve muito para isso. Ah, no meu mestrado são 20, são 30, e assim vai, tá? Então, é importante que você consiga, de uma forma objetiva, mostrar essas características, mostrar com uma linguagem adequada, sempre em primeira pessoa, porque é uma carta sua, não é uma dissertação, é uma carta pessoal. Você está falando sobre você mesmo ou sobre você mesma. Você precisa ser direto, simples, objetiva, sem usar palavras extra complicadas, mas usando palavras que descrevam bem você, descrevam de uma forma rica, né? Evite repetições, evite se repetir, porque se você está se repetindo, significa que ali você está desperdiçando palavras, você não está sendo objetivo ou objetiva. Então, muita atenção na hora de encaixar dentro das estruturas todas essas informações. E aí, na introdução, você pode pensar um pouco mais em falar um pouco mais sobre você do ponto de vista de características gerais. Peraí que o telefone já vai parar, enquanto isso eu vou tomar outro gole de água. Gente, hoje em dia quase nem uso mais telefone fixo, só celular, mas não sei por que raios a gente ainda tem esse aparelho aqui. Vocês usam aí na casa de vocês? Bom, voltando aqui. Então, quando você vai escrever, na introdução, você pode contar um pouco sobre você do ponto de vista de caracterizar quem é você, de onde você está escrevendo, qual que é o seu nome, para qual programa você tem interesse e falar que você está escrevendo uma carta sobre o seu interesse para se candidatar nesse programa. Você pode também usar de uma história interessante sua para mostrar um pouco do seu universo, mostrar um pouco como que você pensa, como que a área te fascina de alguma forma. E aí você começa um parágrafo concentrado em cada um dos Qs, tá? E o último, na conclusão, dependendo da forma como você abriu, você traz aquela ideia para a conclusão. E, pessoal, então, eu acho que hoje a gente conseguiu entender muito bem como as cartas de motivação podem ser solicitadas para você, que tipos de programas podem precisar delas, como você faz para enviar, como você faz para escrever,
quais são as partes que podem mudar em cada seleção e como a estrutura que você aprendeu hoje de 5 partes com o recheio que é o que ao cubo pode ser usada para várias situações. Se você gostou dessa aula, o link eu vou colocar agora aqui lá na interação do chat, vou colocar o link para download do resumo, tá? E aí vocês clicam agora, façam o download. Então já pega, clica no link e baixa para você uma cópia, tá? Para você poder consultar quando você for escrever novamente a sua carta de motivação. Também vou deixar lá no canal do Telegram, depois que acabar essa aula, para que vocês que estão lá no Telegram, se quiser entrar, vou deixar o link agora nos comentários também, ou no primeiro comentário fixado. Por que que eu não posso deixar o resumo no comentário fixado? Você pode estar se perguntando. Porque não é um link que aguenta muitos downloads, tá? Então eu prefiro que você entre no Telegram e pegue por lá, que lá tá organizado também, você também já fica sabendo das próximas aulas, né? É bem melhor. E aí, na próxima segunda-feira, continuando no tema carta de motivação, a gente vai falar dos 5 maiores erros de uma carta de motivação, tá? E eu quero você aqui ao vivo, né, na estreia, às 19 horas, porque eu tô comentando com você ao vivo, tô tirando as dúvidas, então dúvidas que forem aparecendo, vocês vão me mandando ao vivo e a gente vai fazendo essa interação, eu no vídeo, a Marina do passado gravando e eu do presente comentando aí com vocês, beleza? E vai ter resumo de novo, então quem tiver na estreia já pega o resumo ou pega exercício, enfim, é muito legal ter vocês na estreia porque a gente vai agilizando esse aprendizado e você vai agilizando a sua candidatura. Quem sabe você já vai se candidatar agora, ainda em 2021, para uma bolsa de 2022. Você sabia que tem muita vaga aberta? Então, tem que correr. E, gente, mais uma vez, obrigada. Se você ainda não deixou o like, agora é a hora de você deixar o like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, que assim você fica sabendo dos vídeos. E se você não deixou um comentário, eu aguardo o seu comentário no próximo vídeo, tá bom? Então é isso, um beijo e até a próxima!